Deus abençoe a todos vocês que vão estar também sendo alcançados aí no seu lar, na sua casa. Com toda certeza, Deus tem abençoado a todos vocês também, vocês que estão nos hospitais, que estão em outros países, atrás das grades, aonde você estiver, que esta mensagem, que esta palavra venha também transformar, porque quem transforma é o Espírito Santo. Só Ele que pode mudar a sua vida, só Ele que pode mudar a sua história. E eu tenho a certeza que aonde você estiver, aonde esta mensagem, você que está aí, isso mesmo, você que está aí, tenho a certeza que as bênçãos de Deus também estão sendo derramadas na vida de todos vocês, e todos nós também que estamos aqui na presença do nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Paulo disse para a igreja de Corinto: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Fiquem à vontade, meus irmãos. Então hoje gostaria que você fosse um bereano e você ficasse com as escrituras, a palavra do nosso Deus aberto, para que você venha acompanhar, para que você venha entender a retórica que nós iremos abordar, a exibição da palavra, a explicação das escrituras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema da mensagem: o centro do Evangelho é Cristo. Nós precisamos alertar a igreja moderna, contemporânea, que o centro da pregação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho se misturava com a filosofia na igreja de Corinto. Esse evangelho era misturado, e os coríntios queriam o evangelho híbrido, ou seja, o evangelho diferente, misturado com sabedoria humana. Eles queriam o evangelho e mais alguma coisa. A dificuldade, às vezes, que nós pensamos que o evangelho de Cristo sempre precisa acrescentar algo. A gente tem uma ideia, a gente tem um conhecimento, às vezes, que o evangelho de Cristo sempre precisa ser acrescentado algo para que o homem e a mulher venham a ser salvos. A palavra de Deus não precisa acrescentar nada. A palavra de Deus, que é a verdade, a palavra de Deus que pode mudar a minha vida, que pode mudar a sua vida. Assim também acontecia na igreja de Corinto. Eles queriam o evangelho e mais alguma coisa. A dificuldade que eu começo a entender quando eu começo a meditar na palavra do Senhor, nas escrituras, que o evangelho de Cristo já é difícil. E às vezes nós queremos acrescentar ainda algo talvez, para que eu e você, uma filosofia ou um método, para entender talvez que nós seremos salvos por conta disso. E nós precisamos aprender que a palavra de Deus, a verdade do nosso Senhor é o suficiente para todos nós. As escrituras do Senhor. Então estamos vendo essa mesma tendência na igreja contemporânea.
contemporânea, assim como acontecia na igreja de Corinto, nós podemos também entender que isso tem acontecido nos dias de hoje, a tendência de querer o evangelho e mais alguma coisa. Ei, eu não quero entrar em detalhes, mas a igreja contemporânea tem vivido dessa maneira, a tendência de rejeitar a simplicidade e a pureza do evangelho. O evangelho de Cristo é simples, o evangelho de Cristo é objetivo, o evangelho de Cristo, nós não precisamos inventar mais nada, o evangelho de Cristo, ele é simples a todos nós, e nós podemos, todas as pessoas, a pessoa leiga, a pessoa que é um doutor, a pessoa que tem um mestrado, a pessoa que tem uma faculdade, uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, todas as vidas conseguem entender a simplicidade do evangelho. Todas as pessoas, todas as vidas. Então o evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Quando eu começo a meditar as palavras do veterano, que o veterano queria trazer para aquele povo, a palavra de Deus sobre a morte de Cristo na cruz, e Paulo na verdade relembra-os acerca do conteúdo do evangelho. Ele chega a dizer no versículo 2, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo. O apóstolo Paulo, veterano, quando ele começa a escrever isso, eu começo a me deparar com as escrituras e tentar entender o que o veterano está dizendo. Ele está falando, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Então, quando eu começo a entender o veterano, quem era apóstolo Paulo antes? Apóstolo Paulo era um homem, era um fariseu. Apóstolo Paulo vivia sobre métodos, sobre rituais, sobre costumes. Então ele está dizendo o quê? Que ele deixou tudo aquilo para trás e apenas falar de Jesus, apenas pregoar a Cristo. A cruz, ela aponta para a justiça e para o amor de Deus. Quando eu olho na cruz, as pessoas falam tanto de significado, procura no dicionário sobre o significado de amor, mas nós podemos entender que quando nós olhamos na cruz, nós vamos entender sobre o amor. Nós vamos entender, compreender sobre o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Isso é evangelho, isso é a palavra de Deus. Então na capital da filosofia, Paulo decide pregar a mensagem da cruz de Cristo. Naquele lugar onde as pessoas tinham as suas filosofias, tinha ali os seus rituais, tinha ali os seus métodos. Então chega o veterano, ele faz uma aplicação da palavra sobre a morte de Cristo. Não é uma doutrina periférica, ou seja, algo genérico do cristianismo, mas a sua própria essência. Então o veterano observou aquela cidade, observou o que o povo queria ouvir sobre filosofia, e ele começou a explicar àquele povo que o evangelho de Cristo é apenas a essência, é apenas a morte de Cristo, como está escrito nesses versículos. Então ele começou a mostrar que o que aquele povo precisava ouvir, o evangelho do Senhor, era apenas sobre a morte de Cristo, apenas sobre a cruz do nosso Senhor. Então a cruz não é um apêndice, ou seja, algo acrescentado. Não, ela é o núcleo, ela é o centro, o eixo e a essência do cristianismo. E a gente precisa entender isso, que nós precisamos ministrar a cruz de Cristo, a cruz do Senhor, a cruz do Salvador Jesus Cristo. Então a morte substitutiva de Cristo na cruz é o ponto central e culminante do evangelho.
O ponto central nesse texto, nessa pregação, era o quê? Era a morte de Cristo, e não há outro evangelho a ser pregado, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então era isso que o veterano queria ministrar para aquele povo que queria trazer uma filosofia, queria trazer um costume, e o veterano estava ali mostrando para eles que não, que a essência do evangelho era apenas Cristo crucificado. Então é interessante que Paulo não está pregando Cristo, apresentando como um homem aqui perfeito, ou um ilustre mestre da religião, ou mesmo como um supremo exemplo ali da espiritualidade, de forma alguma. Antes, Paulo está pregando Jesus Cristo e este crucificado. O que nós temos pregoado? O que nós temos levado às pessoas que estão sofrendo, estão morrendo? Ou seja, Paulo está anunciando aqui nesse texto que sobre a morte de Cristo, sobre a morte do Senhor. E todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela também perde a essência do próprio evangelho. Se a igreja perdeu a essência, se a igreja não se fala da cruz, se a igreja não se fala da morte de Cristo, essa igreja, meus irmãos, ela perdeu a essência. Se nós pregadores, nós que pregoamos a palavra do Senhor, se na nossa pregação não tem a cruz de Cristo, a nossa pregação não tem o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mesma cruz que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, era também o conteúdo da pregação do veterano Paulo. Era o conteúdo dele, era o que ele mais pregava. Então Paulo se gloriava daquilo que os judeus e os gregos se envergonhavam. Quantas pessoas que têm a vergonha da cruz, a vergonha, meus irmãos, daquilo que Cristo realizou. E Paulo escandalizava a cidade de Corinto ao dizer que é no Cristo crucificado que se encarna a verdadeira sabedoria de Deus. Se nós observar na igreja contemporânea, se nós conseguir observar aquilo que tem acontecido no nosso dia a dia, nós estamos vivendo da mesma maneira que a igreja de Corinto. Nós estamos enfrentando a mesma coisa, porque para Paulo o evangelho era o quê? Absolutamente cristocêntrico. O evangelho é Cristo. O evangelho é o Senhor, e como nós estamos hoje precisando ouvir tudo isso, como a igreja moderna contemporânea, a igreja que abre a boca e diz que nós estamos vivendo um avivamento, mas é um avivamento que na verdade está apenas nas nossas bocas, e nós pensamos que nós iremos fazer algum avivamento sobre a terra. Não. Abacuque, ele orou a Deus, ele pediu a Deus por avivamento, e o avivamento ele vem do alto. Somente o Espírito Santo para convencer o homem, a convencer a mulher. Então a maioria dos programas evangélicos que circulam na mídia está perdendo a centralidade da cruz e centralizando-se apenas no homem. Pode observar, por que as pessoas vão no culto? Por conta de um homem. As pessoas não vão em um culto por conta de Cristo. As pessoas não vão num culto para adorar a Deus, para agradecer ao nosso Senhor. O evangelho, ele não é antropocêntrico, mas ele é
cristocêntrico. Então as pessoas estão correndo de um lado e para outro, igreja, atrás de homens e não atrás da mensagem de Deus. As pessoas vivem de um lado para o outro, correndo atrás de pessoas, meus irmãos, famosas, e esquecendo das escrituras, da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas estão buscando o evangelho antropocêntrico e não cristocêntrico. E nós precisamos buscar a Cristo. Nós precisamos buscar o Senhor. E Paulo aqui, se você observar no versículo 1, olha que Paulo está dizendo: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria. Olha o que o Paulo está dizendo, olha o que o veterano está dizendo. Paulo está mostrando que ele não foi a Corinto criar um fã-clube. Ele não foi a Corinto anunciar ele próprio. Ele não foi a Corinto como um filósofo ou como um conservador para apresentar a lei, ritos ou usos e costumes, ou apresentar uma ideia nova. Não, ele foi a Corinto pregar sobre a morte de Cristo. Ele foi a Corinto a falar do Senhor Jesus. Ele foi a Corinto para glorificar a Deus, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Será que nós temos pregoado esse Jesus? Será que nós temos falado desse Cristo? Paulo, ele é categórico quando ele toma uma firme decisão em Corinto. No versículo 2 ele diz, porque decidi nada saber entre vós. Olha o veterano, um homem que era poliglota, um homem que falava em várias línguas, um homem que tinha toda a sabedoria de Deus. E essa decisão é resultado de um pensamento claro, categórico e amadurecido. É como se Paulo dissesse assim, eu não tomei a decisão e não volto atrás. Eu não quero tratar de outra matéria a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu não vim aqui anunciar para vocês alguma filosofia. Eu não vim aqui falar para vocês de algum costume, não. Eu vim aqui falar para vocês sobre a cruz de Cristo. Será que o evangelho que nós temos pregoado tem sido falado o evangelho de Cristo? Será que tem sido falado o evangelho do Senhor? Porque a paixão de Paulo é o evangelho, pastor Fernando, porque ele entendeu que Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo. Cristo é tudo para nós. Não há outra mensagem, nem outro evangelho, seja de política, filosofia, regras, e nem dinheiro pode ocupar na vida e na pregação de Paulo o lugar da cruz de Cristo. O que Paulo pregava era a cruz de Cristo. O que nós precisamos pregar é a cruz de Cristo. A cruz que traz sofrimento, a cruz que é pesada, a cruz que é inchada de sangue, a cruz que, quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos e falamos: meu Deus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Por quê? Porque a cruz é sofrer. Carregar a nossa cruz não é apenas um dia, uma semana, não, é todos os dias. Nós necessitamos carregar essa cruz, todos os dias. Então a vida para Paulo era o que? Anunciar a Cristo. Eu confesso para vocês, eu saí de uma cultura totalmente diferente daqui. Quando eu chego nessa cidade, eu começo a observar que a cultura daqui é diferente da minha. E eu preciso anunciar o que a vocês? Cristo.
O que eu necessito anunciar nessa cidade é Cristo. Então essa é a grande necessidade dos pregadores. A pregação do Evangelho é a maior necessidade da igreja e a maior necessidade do mundo. A pregação do Evangelho, a importância de nós pregar o Evangelho, a importância de levar o Evangelho de Cristo. A igreja moderna, contemporânea, precisa urgente da pregação do Evangelho, da pregação da cruz. A igreja precisamos de pregadores que tenham amor pelo Evangelho, que não tenham outra mensagem a não ser a verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. Pregue a palavra, pregue o Evangelho, pregue as Escrituras. Nós vivemos discutindo de um lado para outro, se isso é certo, se isso é errado. Apenas pregue a palavra, apenas leve o Evangelho de Jesus Cristo Nazareno, que não tem, precisa de pregadores que não tenham outro sonho a não ser o Evangelho, que não tenha outra bandeira além do Evangelho. Às vezes nós queremos defender as bandeiras, às vezes nós queremos impor tantas coisas, e o que nós precisamos é pregar o Evangelho, é pregar a cruz de Cristo, que não tenham outra atração a não ser o Evangelho. E hoje a pregação do Evangelho tornou-se também uma fonte de lucro. Hoje as pessoas vivem, hoje parece que nós recebemos às vezes alguns dons de Deus e nós já queremos aproveitar e abrir um ministério. Se nós procurar pela cidade de Pelotas, meu Jesus, se nós observar essa cidade, apenas em um bairro aqui da cidade, nada, tem aproximadamente 500 ministérios. Quantas pessoas que estão pregoando? Aí a minha pergunta que fica: será que estão pregando o Evangelho de verdade? Será que estão apregoando a palavra do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque muitos pregadores pregam não para glorificar a Cristo, nem mesmo para a salvação dos perdidos e a edificação dos salvos, mas pregam para oferirem apenas o lucro. Só buscam pelo lucro. Hoje a pessoa, eu não estou dizendo que eu sou contra uma pessoa abrir o ministério, não estou dizendo, mas às vezes a pessoa abre o ministério, a primeira coisa que a pessoa faz, fica correndo dentro das outras igrejas para pegar uma pessoa para congregar. Por que então não começa o Evangelho lá fora nas ruas? Por que não começa pegando as almas que estão lá fora perdidas? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Então são indivíduos às vezes inescrupulosos, sem ética, mau caráter, que fazem do Evangelho às vezes um produto, do púlpito um balcão e da igreja uma empresa, e dos crentes apenas consumidores. Quantos irmãos? Quantos que têm aproveitado às vezes por conta de um dom que recebeu de Deus e já se acha talvez de abrir um ministério, de abrir uma igreja, e muitos pregadores às vezes eles engrandecem a si mesmos e os seus dons de tal maneira que lançam sombra sobre Jesus.
Tem pessoas às vezes que estudam um pouquinho a palavra, se acha que é melhor, que está acima de Cristo. Tem pessoas às vezes que tem uma oratória boa e acha às vezes que ele é melhor do que alguém, que ele possa fazer algo. Ele quer aproveitar o seu dom, e nenhum nome deve ser dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhuma mensagem pode ocupar o lugar da mensagem da cruz. Nenhum lugar. Nenhum pregador nessa terra pode estar acima de Cristo. Nenhuma mensagem, a minha mensagem não pode estar acima. Eu não posso, eu como pregador, achar que eu estou acima de Jesus Cristo Nazareno. Não posso. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos entender as Escrituras. Eu vou trazer uma ilustração. Havia em certa igreja um pregador muito alto. Ele era muito alto, homem de grande estatura, que dominicalmente se levantava ele para pregar. Então, atrás do púlpito, havia naquele lugar um vitral muito bonito, onde tinha naquele lugar uma cruz desenhada. E de repente, num culto especial, aquela igreja, ela convidou um pregador para uma conferência, e o homem era de altura mediana. A altura daquele homem não era igual do pastor. E quando aquele pastor da igreja se levantava, as pessoas não conseguiam ver o vitral com a cruz que se encontrava atrás. Mas nesse dia, com o novo pregador, aqueles crentes viram a beleza da cruz estampada no vitral que se encontrava atrás daquele púlpito. Naquele dia, eles conseguiram contemplar, eles conseguiram ver aquela cruz, e de repente uma criança chamou a atenção de sua mãe, dizendo: mamãe, onde está aquele pregador que quando ele se levanta, a gente não pode ver a cruz? Aonde está, mãe? Aonde está aquele pregador? E a pergunta daquela menina representa uma verdade nos dias de hoje. Muitas vezes em nossos dias há um grande perigo do pregador se levantar e impedir que as pessoas vejam a cruz de Jesus. Às vezes as pessoas acabam impedindo de ver a cruz de Cristo. Muitos pregadores, eu quero que você entenda isso, do pregador se levantar às vezes e dar mais ênfase aos seus talentos, aos seus dons, à sua capacidade, do que pregar Jesus e este crucificado. Esse é o grande perigo. Grande perigo para nós que somos pregadores, achar que nós estamos tampando às vezes a cruz de Cristo, e é possível o pregador cometer esse grave erro. É possível esse pregador cometer esse erro, dar mais ênfase à forma do que o conteúdo, a mensagem pregoada. E quando a forma passa a ser mais importante do que o conteúdo, cai-se no erro dos filósofos que iam naquele período às praças e disputavam quem falava mais bonito. Hoje está a mesma maneira. Hoje nós não vemos para o culto com aquele propósito. A gente não vem aquele propósito de adorar a Deus, o propósito de dar um culto, aquele momento especial ao nosso Senhor. E a segunda maneira positiva que Paulo está dizendo aqui, e ele diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então o apóstolo Paulo, quando ele esteve no meio daquele povo, apóstolo Paulo tinha temor.
Apóstolo Paulo, ele tinha tremor diante de Deus. Então Paulo, ele não estava falando aqui em uma fraqueza e debilidade física, não. O que o veterano está dizendo é que o evangelho é algo tão sublime e maravilhoso, que quando ele foi a Corinto, ele foi na total dependência de Deus. Ei, eu quero que você entenda isso. Nós estamos aqui porque nós somos dependentes do Senhor. Nós estamos aqui por conta de Cristo. Ele não foi com ufanismo, ou seja, patriotismo excessivo, ou com uma autoconfiança, não. Ele não foi também com soberba ou vanglória, mas ele foi com muita humildade, por entender a grandeza e a majestade da mensagem que ele estava pregoando. A importância de nós sermos humildes, a importância de nós pregoar a mensagem e não achar que a matéria, que nós estamos acima do conteúdo. A importância de eu e você ser humilde diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a atitude que o pregador deve ter a todo momento, que a mensagem é mais importante do que o pregador. As escrituras, ela é mais importante do que qualquer homem. Então ele deve subir ao púlpito com temor e tremor. Olha, eu falo para vocês, quando eu subo aquela escadinha ali, meu Deus do céu, quando eu subo aquela escadinha, eu até fico correndo atrás. Tem alguém para pregar no meu lugar? Tem alguém para pregar? Tem alguém para pregar? Ninguém quer. Tem alguém para falar de Jesus hoje? Ninguém quer. Dá vontade de fugir. As pessoas sobem às vezes para pregoar, se achando às vezes, não se coloca como apenas um servo, que está ali apenas para falar da cruz, que ele é apenas um servo escolhido diante do Senhor. E apóstolo Paulo está dizendo que ele subia com temor e tremor. O veterano, embora Paulo fosse um apóstolo, ele veio a Corinto sem presunção, sem autoconfiança, mas com humildade, sabendo da sublimidade do seu ministério e da grandeza da sua mensagem. O propósito de Paulo era a mensagem, o propósito de Paulo era a cruz. O que o nosso propósito precisa ser é sempre a mensagem, o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz. E esse versículo 3, ele pode sugerir que Paulo talvez era um pregador tímido e sem instrução, incapaz de falar com persuasão e eloquência. Porém, tanto o livro de Atos, capítulo 19, versículo 8, e a carta de 1 Coríntios, capítulo 13, provam ao contrário. Ei, nós precisamos entender que Paulo não era um pregador tímido. Nós precisamos entender que o veterano apóstolo Paulo, ele tinha uma boa eloquência, ele tinha uma boa pregação. Então, sem o poder do Espírito, não há pregação. Se não tiver o Espírito Santo, não vai haver pregação. Se não tiver o Espírito Santo, pregação e lógica e teologia em fogo. Precisa ter fogo. Se não tiver fogo, não adianta. Um escritor chega a dizer que pregação é lógica em fogo, pregação é razão eloquente, pregação é teologia em fogo, é teologia vinda por intermédio de um homem que se encontra com fogo. E quando a gente observa o fogo, o que nós entendemos do fogo? O fogo nos dá força, o fogo faz a gente perseverar, o fogo faz a gente não desistir, o fogo faz com que eu e você se dedica, se luta todos os dias diante do nosso Senhor. Então é necessário toda pregação ter fogo. Será que a nossa pregação tem fogo?
Será que nossa pregação tem fogo? Não estou dizendo de fogo de ficar pulando, gritando, não, isso não quer dizer, isso é apenas a natureza do ser humano. Eu estou dizendo, será que a nossa pregação tem fogo? Existe uma frase bem conhecida de um escritor chamado John Wesley. Ele disse: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o sermão no fogo. Será que tem fogo na nossa pregação? Será que a nossa pregação tem fogo? Só o Espírito Santo pode acender uma fogueira nesse púlpito. Somente o Espírito Santo, somente Jesus Cristo. O Espírito Santo não flui por meio de métodos, mas sim por meios de homens. Deus quer usar Deus quer usar você. Ele não vem sobre máquinas, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens de oração. Eu me lembro, quando eu era jovem, a gente ia pregar, os pregadores iriam levar a mensagem. Isso existia, eu lembro muito bem. Os pregadores, você vai pregar tal dia, então eu vou fazer pelo menos 3 dias de oração e jejum. Eles se enchiam de fogo. Hoje, as pessoas pregam, meu Deus, a gente consegue entender que às vezes a pessoa nem se preparou num jejum, numa oração, pelo menos, vou dizer assim, no mínimo, pelo menos 1 hora de oração antes de pregar. 1 hora. Às vezes nós estamos subindo nesses púlpitos sem orar, sem ter fogo, sem ter o Espírito Santo, a qual Ele vai colocar fogo, vai acender uma fogueira nesse lugar. O Espírito Santo, irmãos, Ele quer usar eu e você. Ele vai usar cada um de nós. Eu quero que você entenda isso, que Charles Spurgeon sempre subia os 15 degraus do seu púlpito dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio que hoje tem fogo, eu creio que hoje tem autoridade de Deus, eu creio que o Espírito Santo vai encher a igreja hoje de fogo. Será que tem fogo nas nossas mensagens? Será que as nossas pregações ainda pode dizer que tem fogo? E Paulo, ele é enfático aqui no versículo 4, ele está dizendo: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. A mensagem vem do alto. A mensagem, ela vem de Deus. A palavra aqui que Paulo está dizendo, demonstração, na língua original, ela traz a ideia de uma prova legal apresentada diante de uma corte. E Paulo, que o Paulo então trazia, pastor Fernando, ele era ali, ele ia apresentar vidas transformadas pela pregação poderosa do Evangelho. Pessoas seriam transformadas. Não é a eloquência, mas é o Espírito Santo que vai convencer. Não é a minha eloquência. A eloquência é importante, mas é o Espírito que vai convencer. Mas para isso é necessário ter fogo. Será que as nossas pregações têm fogo? Será que nós temos fogo? Será que a sua pregação não era uma peça de oratória, não era do veterano, mas era a pura demonstração do Espírito e de poder? É necessário que eu e você tenha um preparo, tenha uma vida de oração, de jejum e de leitura da Bíblia, para que eu e você venha pregoar. Se nós não tiver, meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia das nossas almas, se nós não viermos a se preparar em uma oração, em um jejum, para levar as vidas, nossa pregação será vazia, a nossa pregação não vai ter fogo.
a importância que a nossa pregação precisa ter fogo. Ei, o veterano, ele apresentava diante da corte vidas transformadas, verdadeiros milagres do céu. Milagres. Olha só o que está acontecendo na igreja contemporânea. Olha o que nós temos vivido. A sua pregação não era uma peça apenas oratória, não, mas ali estava o Espírito de Deus, e ele apresentava vidas que eram transformadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo não estava preocupado apenas em falar bonito. Ele falava bonito, mas a preocupação dele não era falar bonito, mas em mostrar o resultado do Evangelho. O resultado, qual é o resultado do Evangelho? Vidas transformadas pelo Espírito Santo. Vidas transformadas por Cristo. Quando eu medito no versículo 1, está dizendo: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria. As palavras de Cristo são simples. A palavra de Cristo é simples para todos nós. Esse é o evangelho que precisamos, não o evangelho besuntado, ou seja, lá abusado, não da pretensa sabedoria humana, mas o evangelho da simplicidade. Qual é o evangelho de Cristo? Quando nós observamos nas Escrituras, na palavra do Senhor, o evangelho da simplicidade, da pureza e do poder do Espírito Santo, o que Jesus apresenta nas Escrituras, o que a palavra de Deus traz para todos nós, a palavra de Cristo são, nas Escrituras a gente encontra água, pão, azeite, luz, sal, fermento, areia, rocha, corpo e etc. As palavras de Cristo são simples. Todos nós aqui temos sal na nossa casa, todos nós aqui consumamos água, todos nós temos luz, todos nós temos, a maioria daqui tem azeite. A maioria das pessoas que sabe o que é uma pedra, sabe o que é uma areia. Nós convivemos uma cidade com areia. Todas as pessoas, então, a palavra, o evangelho de Cristo, ele é simples, e quem transforma o coração do homem não é a beleza da retórica humana, mas o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo. É Ele que pode transformar uma pessoa, é Ele que pode mudar uma vida. E Paulo, ele não está desencorajando o preparo para pregar, não é isso, mas enfatizando sobre quem os holofotes devem estar. Em quem os holofotes? Hoje, por que a gente vem no culto? Por que a igreja contemporânea vai em um culto? Paulo não está contra o uso da oratória, mas da oratória sem a unção do Espírito. Precisa ter unção. O pregador deve usar a sua retórica para apresentar a Cristo e não para exaltar a si mesmo. Precisa na nossa retórica falar de Cristo, falar do Senhor, falar do nosso Jesus. Vou trazer mais uma ilustração. Uma certa vez, um turista, ele foi a uma congregação para ouvir um pregador famoso. Ele foi em uma determinada igreja, ele foi naquele lugar porque ficou sabendo que teria um pregador famoso naquele lugar, e quando ele saiu da igreja, ele exclamou de maneira intensa: que grande pregador nós ouvimos nesta manhã. Que pregador nós ouvimos hoje. Que pregador, disse aquele turista. E à noite, aquele mesmo turista, ele foi à igreja, e lá estava um outro pregador famoso, e ao sair daquela igreja, também ele fez uma grande exclamação, dizendo: que grande Deus este pregador pregou nesta noite.
Essa é a grande diferença. Essa é a diferença que eu e você precisa ouvir. Um pregou para impressionar o público, o outro pregou para ressaltar a grandeza de Deus e a graça de Jesus Cristo. E é isso que Paulo queria ensinar para a igreja de Corinto. Era isso. Por quê? Porque havia divisões. Havia aquele grupinho que só ia na igreja quando Paulo subia para ministrar. Existia um outro grupinho que ia na igreja só quando era o nosso Apolo, servo de Jesus Cristo. Havia um outro grupinho que só ia na igreja. Hoje é Pedrão vai estar tal dia. Hoje eu vou congregar porque é Pedro que vai estar lá ministrando. São os grupinhos dentro da igreja, e Paulo deixa claro o propósito para o qual ele pregava o evangelho. Veja comigo no versículo 5, ele dizendo: portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. No poder do Senhor, temos de pregar o evangelho com simplicidade, ressaltando o seu conteúdo, para que as pessoas não deem mais importância ao pregador do que a mensagem. Ei, o pregador, ele está aqui apenas como servo, ele está ali para servir. Ele está ali apenas para levar a mensagem do Senhor. E esse era o problema da igreja de Corinto. Esse era o grande problema, lembra disso? Eles estavam dividindo a igreja. E por quê? Porque estavam dando mais importância ao pregador do que a mensagem. Somos culpados disso, sabia? Pode observar. As nossas congregações, às vezes, em todo lugar, só vai as pessoas na igreja quando tem um pregador de fora. Aí as pessoas: hoje eu vou na igreja, vai ter um pregador de fora. São os grupinhos que buscam por homens, os grupinhos que não podem ver um evento, os grupinhos que correm para um lado para o outro para ver o pregador, e não vai por conta da mensagem. E não vai por conta da palavra do nosso Senhor. E Paulo precisa ensinar essa igreja que o vaso, o mensageiro, ele é de barro. Tem muita gente que está escorado em pregador. Ei, o importante não é o vaso de barro, o importante é o poder, é o conteúdo que está dentro do vaso, porque todos nós temos a mesma estrutura. Só que as pessoas buscam pelo pregador. As pessoas vão em culto por conta de uma pessoa, por conta de uma personalidade, e esse conteúdo é o poder de Deus. O conteúdo que precisamos levar é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E Paulo, ele chega a perguntar à igreja de Corinto: quem é Paulo? Mesma coisa se eu chegasse hoje e falasse: quem é Fernando? Quem é? Quem é ele? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos de Cristo, apenas servos do Senhor. Será que nós estamos indo no culto por conta da personalidade? Será que nós estamos indo no culto apenas porque vai estar fulano, ciclano ministrando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Paulo aqui, ele quer que eles confiem em Deus e não no mensageiro. Eu e você precisa confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. O propósito da pregação não é enaltecer o pregador, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse é o propósito. Todas as vezes que a igreja comete o pecado do culto à personalidade, dando mais ênfase ao pregador, que a pregação conspira contra Jesus, esvazia o evangelho e torna-se um obstáculo para o pecador vir a Cristo. Um obstáculo. Nós colocamos obstáculos, somos nós mesmos que criamos esses métodos. Colocamos obstáculos para que uma pessoa venha até Cristo. Por quê? Porque nós queremos que a pessoa venha por conta da personalidade e não por conta de Cristo. A pessoa precisa vir não por conta do homem, mas sim por conta da mensagem, do conteúdo que tem sido ministrado. Será que nós não estamos fazendo dessa maneira nos dias atuais? Será que nós não estamos também tendo essa tietagem, procurando por personalidade nos dias de hoje? Será que nós não temos colocado o homem acima do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós não temos colocado esse obstáculo para que esse pecador venha até Cristo? O culto, eu e você precisa entender, não é do pastor Fernando, não é. O culto não é de fulano, o culto é para Jesus. O que você está apresentando para Jesus hoje? Qual é o culto que você está apresentando a Ele? Qual é o culto? O que nós estamos apresentando ao Senhor hoje? Eu e você precisa entender que nós não assistimos culto. Não, nós não assistimos, nós adoramos. Eu vou ao culto adorar a Deus. O culto é para Cristo. O centro do culto é Cristo, não é a personalidade. O próprio Jesus Cristo, Ele demonstrou por várias vezes em suas palavras que tudo o que Ele fazia era para que o nome do Pai fosse glorificado. O próprio Jesus, Ele deixa esse ensinamento para todos nós. E quando eu comecei a meditar, eu fiquei com vergonha do próprio Jesus, como homem, falando em relação ao Deus, ao Todo-Poderoso. Ele diz em João capítulo 5, versículo 30, eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O próprio Cristo, dizendo que ele não estava ali para fazer a vontade dele, ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Será que nós estamos aqui porque Jesus também disse, Ele também falou, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Ei, se eu estou aqui, se você não tem ouvido o Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, a salvação, o poder de Deus, se você não ouve isso aqui toda semana, para de vir, não vem mais não. Agora, se você está ouvindo a mensagem, se nós estamos aqui com o propósito de adorar, colocar no centro do culto o nosso Cristo, eu lhe convido para você continuar adorando, glorificando, porque o propósito aqui é adorar o Senhor. O propósito aqui é o nosso Deus. Então Cristo diz, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então ele não fazia as obras dele, ele fazia as obras do Pai. Imagine isso. Que vergonha para todos nós. João capítulo 10, versículo 37 e 38. E ele diz ainda, se eu não prego a cruz crucificado, se eu não estou pregando a cruz crucificado, como o veterano está dizendo, eu peço, assim como ele diz também, peço a todos vocês daqui e de casa, que não
pare para ouvir a mensagem que eu estou pregoando. Assim como Paulo apresentava apenas Cristo e este crucificado. Paulo pregoava a cruz de Cristo. Então, se eu estou aqui e não prego a cruz de Cristo, pare de me ouvir. Procure outro lugar para você ouvir uma mensagem diferente. Vai em outro lugar. Se você não está ouvindo Cristo crucificado, aperta o botão e vai para outro lugar. Porque o propósito é Cristo crucificado. Nós precisamos entender a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora, se eu estou fazendo a vontade de Cristo, guarde essas palavras para a sua vida. Guarde essa mensagem. A cruz de Cristo, a cruz do Senhor. O nosso propósito é engrandecer o nome de Cristo. E eu quero orar com vocês. Eu quero clamar juntamente com vocês. Eu quero interceder juntamente com você que está em casa e todos nós que estamos aqui. Senhor, soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, damos graças ao Senhor, Pai querido, por mais uma oportunidade diante do Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, a cada vida, a cada pessoa, Senhor, que hoje, mais uma vez, diante da sua presença, aprendeu da sua palavra. Pai querido, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, e eu tenho a grande certeza, Pai, como o Senhor nos ensinou, como aprendemos, Pai querido, da sua palavra, Senhor. Espírito Santo, e eu tenho a grande certeza que as pessoas também que estão em casa, Senhor, que ouviram, Senhor, a tua palavra, e eu creio que o Senhor é quem transforma, é quem muda, Pai, é o Espírito Santo que pode mudar a vida do homem, a vida da mulher. Senhor, eu creio que esta pessoa pode ser curada pelo Senhor. Esta pessoa que não tem esperança, esta pessoa que se encontra em uma situação, Senhor, difícil, eu creio, Pai, aonde esta pessoa estiver, eu tenho a certeza, Pai, que esta vida, Senhor, foi alcançada pelo poder da palavra, a cruz de Cristo, o Evangelho, a palavra do Senhor. Pai, eu apresento essas vidas também que estão aqui no dia de hoje. Eu creio, Pai, e nós entendemos, compreendemos, Pai, o poder da sua palavra, a sua palavra que transforma, a sua palavra que muda a direção de cada vida, de cada pessoa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado por esta mensagem, Pai, que veio do alto, que veio do céu, a mensagem que está acima, Senhor, da minha vida, da minha pessoa, Pai, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre todas as pessoas, Pai. O Espírito Santo de Deus continue operando, continue restaurando, que este país, que este mundo, Pai, venha entender, compreender o poder da tua palavra, e que o nome do Senhor continue sendo sempre glorificado sobre a minha vida e sobre a vida de todos, Pai, que têm sido alcançados, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, continue operando, continue realizando a grande obra, Senhor, sobre a vida de cada um, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, amém, meus irmãos. Vamos se despedir. Deus abençoe a todos que estão em casa, que Deus continue abençoando vocês. Vamos se despedir. A paz.